Amém, amém. Glória a Deus por mais um dia, né? Pela graça e pela misericórdia do Senhor, chegamos até aqui. E caso seja a primeira vez que você esteja vendo o vídeo nosso, nós estamos no desafio da leitura da Bíblia completa, né? Nós vamos nesse desafio aí ler ali a Bíblia inteira. E eu iniciei esse projeto através primeiro é, do Novo Testamento, né? Nós vamos começar no Novo Testamento esse desafio e hoje nós estamos na leitura, nós vamos, né, fazer a leitura do capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Já lemos até o 15, né? E agora nós vamos ler o capítulo 16. Outra coisa, a versão que eu estou lendo é a versão NVI. Às vezes você já conhece esse texto, e aí eu escolhi essa versão que eu particularmente gostei bastante. Eu tenho outras versões, mas essa versão eu gostei mais, por isso eu escolhi ela para a gente estar fazendo a leitura da Bíblia por inteiro, né? Caso você tenha interesse também em adquirir uma versão NVI, assim física, tem um link na descrição do vídeo, amém? Glória a Deus, vamos à leitura então do nosso capítulo 16. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Quando a tarde vem, vocês dizem: vá fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não ter pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos saduceus e dos fariseus. Fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estavam lhe dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho de Deus é? Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Eu digo que você é Pedro,
e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá da glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tem feito, com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não, Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém? Glória a Deus. E aqui finaliza então o nosso capítulo 16 do Evangelho de Mateus, falando aqui sobre os fariseus e os saduceus, né, que pediram um sinal. O fermento, que no caso era também sobre o ensinamento dos fariseus, né? A confissão de Pedro, e Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você que me acompanhou até aqui, então que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E que, se Ele nos permitir, que amanhã estejamos juntos com mais um capítulo do Evangelho de Mateus. Amém? Um forte abraço e até mais.